E se você ficasse preso no seu apartamento por um muro impenetrável, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar um casal preso por um muro impenetrável, tentando encontrar uma saída. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o muro misterioso em Brick. Esse casal vai descobrir que a melhor forma de resolver um problema é encará-lo de frente. Tim é um desenvolvedor de jogos talentoso demais, porém sua habilidade faz com que ele seja sobrecarregado pelos problemas do desenvolvimento do jogo. E no meio de uma dessas reuniões cansativas, ele se lembra de quando sua esposa Olivia estava grávida, e ele estava para virar pai. Nessa hora ele vê uma mosca em cima da mesa, e decide jogá-la para fora do apartamento ao invés de simplesmente esmagá-la. Só que isso não dá certo, e a mosca consegue fugir ficando no apartamento. E assim que o Tim vai jogar uma água no rosto, sua esposa aparece na porta dizendo que tem algo para mostrar para ele. Então eles saem do prédio, se encontram com o Sr. Friedman, que é o dono do edifício, e descobrem que as reformas já estão terminando. Além de também verem alguns helicópteros passando, para ir ajudar no incêndio que teve na zona portuária, algo que está em todos os noticiários. Depois disso, a Olivia mostra pro marido que ela acabou de pegar a recém-reformada van que eles costumavam usar antigamente, algo que faz o cara se lembrar que a última viagem deles foi quando o bebê estava para nascer, o que parece deixá-lo um pouco perturbado. Apesar disso, eles entram para comer uma pizza, e a Olivia revela que largou o emprego para que eles possam ir para Paris passear e ter um recomeço, pois os dois precisam desse tempo de descanso, e essa é a hora. Só que mesmo sendo prometido que faria essa viagem com ela, o Tim dá pra trás, e fala que agora não pode porque não dá para largar o trabalho, o que parece deixar a Olivia bem triste. Por conta disso, ao anoitecer, ela começa a pensar na forma que eles têm vivido, e decide que precisa desse recomeço, por mais difícil que ele seja. Algumas horas depois, o Tim acorda ouvindo barulhos de passos, e vai ver o que estava acontecendo. Assim ele encontra a Olivia toda arrumada, saindo de casa, e pergunta onde ela vai. Então ela apenas devolve as chaves do apartamento, e fala que está indo naquela viagem sem ele, para nunca mais voltar, pois o Tim nunca vai mudar. O problema é que na hora em que ela abre a porta, os dois descobrem que tem um muro todo preto tampando a saída. No início, a Olivia pensa que isso pode ser coisa do Tim, porém, logo fica claro que ele não tem nada a ver, e eles checam o resto do apartamento, descobrindo assim que até mesmo as janelas estavam tapadas pelo muro, algo que o Tim pensa ter a ver com as reformas. E aí eles gritam por ajuda e até batem no muro para ver se ele se mexe, mas nada acontece. E como se já não estivesse ruim, o casal também descobre que não tem sinal de operadora e nem de internet, o que basicamente os deixa isolados do resto do mundo. E enquanto a Olivia examina as paredes de blocos para ver do que é feito, o Tim percebe que o celular começa a falhar ao se aproximar do muro, e como a Olivia ainda não conseguiu descobrir qual é o material, ela pega uma furadeira para tentar perfurar o muro, algo que não dá certo, e não faz nem mesmo um arranhão nos blocos. Aí vendo que não conseguem sair por ali, eles começam a perfurar outras partes da parede para ver se acham outra saída. Só que com isso o casal descobre que a situação é ainda pior do que imaginavam, pois praticamente todas as paredes estão fechadas por esse muro, o que é muito estranho, já que não dá para emparedar um prédio inteiro em uma noite. Nessa hora, os dois escutam os vizinhos gritando por socorro e decidem furar a parede lateral. Dessa forma, eles conseguem entrar em contato com o casal Anna e Marvin, que estão apavorados sem saber o que está acontecendo. Tanto que o Marvin decide tomar umas coisinhas para se acalmar, e assim que ele se afasta, a Anna revela que a parede já estava lá quando eles acordaram, e pergunta se vão todos morrer ali dentro. E para acalmar a jovem, a Olivia fala que vai ficar tudo bem, porque ela não está sozinha, o que não dá muito certo, e a Anna acaba indo se acalmar com o namorado. O pior de tudo isso é que o Tim vai até a pia e descobre que não tinha água saindo da torneira. Então eles checam todas as torneiras e confirmam que a água foi completamente cortada. Por isso o casal reúne toda a água que tem disponível e percebe que tem apenas algumas garrafas de estoque, o que faz o Tim falar que eles precisam fazer de tudo para sair como se fosse um jogo. Mas a Olivia, que já tá de saco cheio desse papo o tempo todo, diz que esse não é um dos jogos idiotas dele, e que tudo isso poderia ter sido evitado se ele não fosse tão covarde para ir com ela na noite anterior, ou pelo menos é isso que ela iria falar, se não tivesse simplesmente deixado o cara no vácuo, algo que deixa o Tim bem estressado e faz ele tacar o celular no muro preto. O estranho é que alguns minutos depois, ele olha para a porta e vê que um componente metálico do celular ficou preso no muro, então o cara se aproxima para verificar o que aconteceu, e percebe que o muro é tipo um imã. Nessa hora, a Olivia se aproxima para pedir desculpas pela discussão de mais cedo, e o cara mostra para ela o que descobriu, e vendo isso, os dois começam a colocar talheres, chaves e todo tipo de metal no muro para fazer algum tipo de teste. Dessa forma, a Olivia percebe que a força magnética é mais forte nos blocos quadrados do que nos blocos retangulares, o que faz o Tim pensar que talvez dê para interagir com o muro de alguma forma. E pensando nisso, a Olivia decide juntar um monte de objetos nos 4 pontos mais fortes da parede para ver o que acontece. E depois de apenas alguns segundos, esses itens começam a vibrar loucamente, dando uma sensação ruim para o Tim, que joga o corpo na frente da Olivia bem no momento que os itens são repelidos com muita força do muro. Por conta disso, nada demais acontece com ela, mas o Tim, por outro lado, fica com as costas cheias de estilhaços de metal. Ok, antes de falar sobre o muro, é bom falar sobre o quão difícil é manter o relacionamento nos trilhos após a perda de um filho. Isso porque 15% dos casais acabam se separando nos 3 anos seguintes
seguintes à perda do filho, o que é mais ou menos o período de tempo do Tim e da Olivia. Afinal, se passou pouco mais de 2 anos para eles. E sinceramente, para casos como esse, não existem segredos ou caminhos fáceis. O importante é sempre manter a comunicação aberta, com ambos falando o que estão sentindo, como está sendo esse processo e principalmente apoiando um ao outro. Isso sem mencionar que é sempre bom deixar claro que é importante evitar qualquer tipo de acusação. Por isso é necessário encontrar um bom psicólogo de luto especializado no assunto. E como por um grande período do relacionamento, o nascimento da criança foi algo que uniu os dois, eles deveriam criar um ritual pessoal entre o casal, que os unisse nesse momento de fragilidade. O que claramente não está acontecendo aqui, já que o Tim parece ter se fechado completamente para o mundo. Agora falando sobre esse muro, a gente já percebe logo de cara que não tem nada de comum ali. Mesmo usando uma furadeira, ele não sofre nenhum arranhão, o que já elimina praticamente todos os materiais tradicionais usados em construção civil. Existem sim metais extremamente resistentes, como tungstênio, titânio ou ligas experimentais usadas na indústria militar, mas nenhum deles possui esse tipo de magnetismo absurdo, capaz de atrair e repelir objetos metálicos com tanta intensidade. E mesmo que fosse algum material exótico, a quantidade necessária para emparedar todo o prédio seria absurda, o que só levanta ainda mais perguntas. Isso já nos leva para outro ponto. Se esse muro realmente existe fisicamente e não é só um sonho, então ele não foi feito por uma pessoa comum ou por um acidente. Estamos falando aqui de um recurso logístico e tecnológico que só o governo inteiro, uma corporação internacional ou algo não humano poderia bancar. Sim, existe a chance de ser um teste secreto, alguma espécie de experimento de contenção ou até mesmo um evento ligado a uma tecnologia desconhecida, seja ela de origem alienígena ou de outro tipo que a gente ainda não entende. Porque se esse muro é uma prisão, a pergunta é a seguinte: quem construiu ele e por que eles querem prender essas pessoas? E deixando o muro de lado por um instante, eles precisavam pensar na sobrevivência a curto prazo, pois o casal não sabe por quanto tempo vai ficar preso ali. Então, além de separar a água, eles deveriam fazer um levantamento de alimentos e remédios e bolar um racionamento, além de quebrar mais apartamentos, caso eles tenham um vizinho para outro lado, ou até mesmo para cima ou para baixo. Após ver o Tim ser atingido pelos estilhaços para protegê-la, a Olivia não perde tempo e ajuda o cara a tirar os pedaços que ficaram presos na carne, e também faz alguns curativos. E assim que eles estavam sem saber o que fazer, a Olivia pede pro Tim prometer que o muro vai ter sumido na manhã seguinte. O problema é que antes que ele possa responder, eles escutam gritos vindo do apartamento ao lado e correm para perguntar se está tudo bem. Mas como ninguém responde, o casal age rapidamente e usa a furadeira para criar um buraco grande o bastante para passar uma pessoa. E então o Tim pega o taco de beisebol e eles entram no outro apartamento vizinho, onde encontram a Ana jogada no chão, cheia de sangue. Por isso a polícia não perde tempo e ajuda a jovem a se levantar, querendo tirá-la dali. Mas o Marvin aparece do nada e se joga em cima do Tim, dizendo pro casal não encostar na Ana. Porém nessa hora a jovem entra na frente do casal e explica que eles entenderam tudo errado. Afinal, o sangue no seu braço é do coitado do Marvin, que foi acertado sem querer enquanto ele tentava quebrar a parede, pois ele jamais tocaria nela. E o ataque de agora foi porque o cara queria proteger a namorada e acabou perdendo a razão porque descobriu recentemente que está ficando calvo, o que o Tim entende muito bem. Pois é, galera, a verdade é que a calvície chega para quase todos, e poucos conseguem evitar dar aquela coringada pensando nesse triste destino. E é para resolver esse problema que existe a Manual. A Manual é uma plataforma de saúde que te conecta a médicos que vão avaliar a sua queda capilar através de um questionário online, recomendar o tratamento mais adequado para o seu caso, e então o produto será produzido por farmácias credenciadas. E não se engane pensando que você está livre disso, afinal a calvície é uma herança genética, e se tiver algum calvo no histórico da sua família, você tem 80% de chance de também se dar mal, algo que infelizmente não é da sua escolha. Porém você pode escolher se cuidar com a Manual, que oferece um tratamento prático e seguro, que pode ser prescrito por médicos especialistas. Para isso, você só precisa entrar no site da Manual e responder a um questionário médico para receber uma avaliação do seu caso de queda capilar, de forma bem rápida e simples. E se for recomendado, o produto será enviado até a sua casa em uma caixa discreta, para que você surpreenda a todos com a sua evolução. E durante esse tempo, você também terá um acompanhamento clínico online pelo WhatsApp, para tirar qualquer dúvida. E se você quiser saber mais, pode acessar as redes sociais da Manual para ver os casos reais de clientes que recuperaram o cabelo e a autoestima, como você está vendo aí nas imagens. Então pare de perder tempo e dinheiro com coisas que não funcionam, e venha já para Manual, pois com o cupom exclusivo Promo Derrotando, você terá 40% de desconto no primeiro pedido e frete gratuito. Assim você mantém o cabelo e a cabeça no lugar, ao contrário do Marvin. Aí, como o Marvin preferiu surtar em vez de usar a Manual, o Tim decide amarrar o cara até ele se acalmar e sai para procurar algum frasco do produto, ou uma forma de sair do prédio enquanto as mulheres ficam conversando. E dessa forma ele encontra uma despensa fechada cheia de coisas, sendo que infelizmente não tinha nenhum frasco da Manual. Nessa hora, a Olivia também aparece ali para ajudar o Tim a procurar por algo que possa ajudá-los a sair do apartamento. Assim ela encontra uma câmera dentro de uma caixa com plástico, e ele encontra um machado rachador que decide usar para bater no muro. Porém, bem nessa hora, o Marvin acorda e fala que isso não é uma boa ideia, pois vai apenas quebrar o machado, ao que deixa o Tim bem irritado, já que o cara tentou finalizá-lo há apenas alguns minutos. E assim que fica sabendo disso, o Marvin entende o motivo de
estar amarrado, deixando claro que não se lembra de nada por conta da paradinha que ele usou. Mas apesar disso, a Olivia fala que concorda com o Marvin, pois esse machado pode ser a única forma deles escaparem. E a melhor opção de conseguir isso seria quebrar os pisos até chegar no subsolo, pois como foi construído em 1897, esse prédio tinha um abrigo antiaéreo durante a Segunda Guerra Mundial, e esses abrigos geralmente têm uma ligação com o sistema de metrô. Sabendo disso, o Tim não perde tempo e começa a destruir o chão. E enquanto fazem isso, eles discutem sobre quem poderia estar por trás disso, pois a opinião da Ana deve ser algum tipo de escape room. Já pro Marvin, deve ser tudo culpa do dono do prédio. Alguns minutos depois, eles finalmente conseguem quebrar o piso, e o Tim desce até a casa do Sr. Oswald. O problema é que na hora em que o cara chega no andar de baixo, o Sr. Oswald aparece por trás com uma arma, dizendo que não vai entregar nenhum suprimento, mandando o Tim voltar para o apartamento dele. E mesmo quando o grupo tenta esclarecer as coisas, dizendo que só quer chegar ao porão, o velhinho engatilha a arma, e fala que não vão fazer isso por ali, comentando que em 3 dias, os vizinhos estariam atacando por água e comida. Por sorte, a sua neta Lia aparece ali e acalma o avô, lembrando ele de que sairão em 3 dias se chegarem ao porão. E ouvindo isso, o Oswald confirma que tem um túnel embaixo do prédio e abaixa a arma, depois de avisar que vai acabar com todos se encostarem um dedo na Lia. Então o resto do grupo também desce, e o Marvin pede para ele desamarrar, pois está difícil para fazer qualquer coisa assim. Mas ao ver isso, o Sr. Oswald fica curioso para saber por que o cara está amarrado, e como não quer piorar as coisas, o Tim fala que foi apenas um mal entendido e desamarra o malucão. Aí para não perder tempo, o Marvin pega o machado e já começa a quebrar o chão. Enquanto isso, a Olivia e a Lia conversam sobre arrependimento, pois a Lia brigou com a namorada na noite anterior e agora pode não ter mais a chance de pedir desculpas, o que é quase parecido com o que aconteceu entre a Olivia e o Tim. Por isso mesmo, a mulher garante para a jovem que as duas ainda vão poder se reconciliar. Ao mesmo tempo, o Tim olha para um pedaço do piso e percebe que dentro do detector de fumaça do Sr. Oswald tem uma câmera, o que o velho acha estranho, já que não mandou colocar em nenhuma câmera, e todos os detectores foram instalados a pedido do dono do prédio. Sabendo disso, o Tim e o Marv retiram os outros detectores e confirmam que eles também tinham câmeras escondidas, o que os faz imaginar que estão sendo observados por ricaços, que se divertem vendo a sua dor, sendo que o líder do jogo é o senhorio. E como o Sr. Friedman mora no apartamento ao lado, eles decidem abrir um buraco e ir até lá conversar com o cara. E para se proteger, o Marvin troca o martelo por uma faca de caça que estava no armário do cara, mas ele nem devia ter se preocupado com isso, pois assim que entram no escritório do proprietário, eles encontram um homem sem vida e com as duas mãos desconectadas, algo que acaba sendo pesado demais e faz todos passarem mal ou ficarem em choque, tanto que a Olivia tem um ataque de pânico e o Tim se lembra de quando perdeu o seu filho. Só que por ter sido o único a ficar no escritório, o Tim pega o celular do Friedman e descobre que o cara tirou várias fotos do muro antes de ir de vala. Bom, prender o Marvin até foi uma boa opção considerando o que aconteceu, porém seria importante deixar claro desde o início que isso só aconteceu por culpa dele e que tudo ficaria bem desde que ele recuperasse a sanidade. Assim o grupo se manteria unido e ganharia mais uma mão de obra. Aliás, pode parecer bobo, mas uma das coisas mais importantes aqui seria o Tim ou a Olivia contarem para o resto do grupo a respeito da forte força magnética que tem no muro, pois assim evitaria que algum deles fizesse a besteira de encher o muro de metal, ou bater com algo perigoso e gerar uma força repulsiva grande o bastante para machucar algum deles. Além disso, como eles estavam suspeitando do Friedman e não tinham ideia do que estava acontecendo ali, todos os que entraram no apartamento deveriam estar no mínimo segurando uma arma, como o machado, o martelo ou o spray de pimenta, que é a arma não letal mais eficaz que eles têm, para que cada um pudesse se defender sozinho e ajudar os colegas caso algum deles fosse atacado. E apesar de não terem conseguido muita coisa logo de cara, o grupo deveria ter se lembrado de que o cara parece ter algo a ver com o muro e procurado por senhas de e-mails, arquivos e coisas do gênero. Afinal, esse cara foi um dos que ajudou a instalar todas as câmeras e talvez até mesmo o muro, então quem sabe eles conseguissem achar alguma informação importante, ainda mais que o celular do cara estava ali. A primeira coisa que eles deveriam fazer era tentar usar o aparelho. Após acharem o corpo do Friedman, todos eles ficam apavorados, querendo sair dali o mais rápido possível, e para evitar que o avô tenha um ataque do coração, a Lia praticamente força o velho a se medicar, já que por ele só os suplementos já seriam suficientes. O Marvin e a Ana, por outro lado, ainda estão discutindo sobre o que pode estar acontecendo com eles, afinal tudo parece tão surreal que é como se estivessem na Matrix. Já a Olivia pergunta pro Tim se isso pode ter a ver com o incêndio que estava tendo no porto, só que por ficar muito longe do prédio, o cara acha que isso não seja possível. Mas assim que ele fala isso, todo o chão do apartamento desaba, e quase todos caem pro andar de baixo. Então a Olivia pega uma escada e desce até o andar de baixo para ver como o Tim está, sendo que por sorte, ele e os outros estão bem. Vendo isso, a Lia fala pro avô que eles precisam dar um jeito de descer, e o senhor até tenta recusar, porém a garota deixa claro que não vai sem ele, e acaba deixando o velho sem outra opção a não ser descer. O interessante é que assim que os dois chegam no andar de baixo, um homem desconhecido aparece ali se apresentando como Yuri, um grande amigo do Anton, que é um antigo vizinho dos moradores. O cara acha estranho a forma como o grupo chegou no andar, e pergunta por que eles estão destruindo os pisos, mas assim que o Tim revela que estão tentando chegar no porão para escapar do prédio, o Yuri dá risada, dizendo que isso não é possível, e explica que o muro é uma forma orgânica de defesa, criada para reagir instantaneamente a qualquer tipo de ataque, e sem contar que o mundo
mundo exterior deve estar todo contaminado. Sabendo disso, tudo que o grupo consegue perguntar é onde está o Anton. Por isso, Yuri os leva até o quarto onde está o corpo do amigo, e explica que o Anton morreu na hora em que ele chegou perto do muro, como se fosse um infarto por causa de uma falha no marca-passo, algo que o Tim acredita, já que viu o próprio celular falhar ao chegar perto da parede. Apesar disso, o grupo avisa que ainda vai continuar tentando, porém a Lia demora um pouco mais para sair do quarto, e vê que o Anton fez várias anotações a respeito do muro, o que o Yuri diz ser apenas os delírios que o amigo teve por não conseguir sair. Mas assim que a garota se afasta, o Yuri amassa o papel que estava segurando. Em seguida, o grupo destrói a última camada de piso e chega ao último andar. Então eles entram no porão e procuram bastante até finalmente chegar na porta que liga o abrigo ao metrô. O problema é que na hora em que abrem a porta, o grupo descobre que até mesmo ali o muro estava tampando a saída, o que acaba sendo desesperador para todos, menos pro Yuri, que parece ficar contente ao ouvir os gritos de frustração. O Marvin fica tão bravo com isso que decide bater no muro com o machado, o que seria uma péssima ideia, já que isso destruiria a ferramenta. Por isso o Tim e o Oswald se juntam para impedir o cara, que só desiste da ideia quando o senhor aponta a arma para ele. Porém, no momento em que todos abaixam a guarda, pensando que o cara tinha se acalmado, o Marvin ataca o Oswald e rouba a arma. Aí, sem pensar nas consequências, o maluco atira no muro. Mas ao fazer isso, as balas são paradas aparentemente por um campo de força. O Tim percebe rapidamente o que vai acontecer e manda todos se abaixarem. Só que o Oswald obviamente não consegue reagir a tempo e acaba sendo acertado fatalmente no peito. E o grupo não consegue fazer nada para impedir que ele vá de arrasta pra cima. O Marvin fica completamente devastado pelo que fez. Afinal, ele nunca planejou que isso acontecesse. No entanto, a Lia não se importa com isso e manda o babaca se afastar deles. Ao voltarem pro apartamento, o Yuri aproveita que estão todos de luto pelo que aconteceu e dá um pequeno discurso, dizendo que sente muito pela perda da Lia e que eles deveriam enxergar isso pelo lado bom, pois se tivessem conseguido sair, todos teriam morrido para um ambiente tóxico. E assim que ele termina de falar isso, a Ana aponta que todos devem ter sido presos ali por terem algo em comum. Por isso ela vai primeiro e revela que morreu por alguns minutos quando era adolescente. Então a Lia e o Yuri seguem um exemplo, com a garota falando que perdeu a mãe há 2 anos, e o homem revelando que finalizou uma pessoa por conta da profissão de policial. Aí, aproveitando a oportunidade, a Lia fala que o Marvin também finalizou alguém, ao que deixa o coitado mal pra caramba, dizendo que não sabia que as balas iriam ricochetear, falando que sente muito. Nessa hora, todos se viram para Olivia e pro Tim, e perguntam por que eles estão ali. E percebendo que o marido não iria falar nada, a Olivia revela que teve um aborto espontâneo 2 anos atrás, e perdeu o filho que já estava para nascer. O Tim fica putaço com isso e sai da sala rapidamente. E quando a Olivia vai atrás para conversar com um companheiro, ele fala que esse segredo pessoal não era da conta das outras pessoas, só que a Olivia não cai nesse papinho, e diz que a verdade é que o Tim não consegue enfrentar a realidade do que aconteceu, pois desde que o bebê morreu, ele desapareceu da vida dela, se escondendo na frente do computador e criando uma barreira que o separava do resto do mundo, algo que a fez se sentir sozinha por 2 anos inteiros, fazendo com que ela desejasse morrer. Assim que escuta isso, o Tim parece ter um choque de realidade e vai pro banheiro dar uma espairecida. Ok, aqui a gente recebe uma informação estranha. Segundo o Yuri, esse muro seria uma forma orgânica de defesa que reage automaticamente a ataques, o que já levanta algumas teorias malucas. Só que ele diz que quem criou esse sistema foi o governo, ou melhor, uma parte secreta do governo, só que sem saber explicar o porquê e nem quando. E eu já descarto de cara a hipótese de que isso tenha sido um plano do governo para reagir a uma guerra. Primeiro, que eles nem se importam tanto assim com a população, né galera? E até porque guerras não começam do nada. E se tivessem começado, teria o mínimo de barulho do lado de fora acordando geral, mas ninguém ouviu nada. Ninguém recebeu um alerta no celular antes de ser trancado. Todo mundo simplesmente acordou preso. Então, o mais provável é que isso seja algo alienígena, um experimento, ou pior, um sistema ativado por erro ou sabotagem. Nesse caso, o melhor a fazer é manter a calma, economizar os recursos e investigar. A minha ideia aqui seria dividir o grupo, manter a vigília e investigar o prédio inteiro, até que pelo menos 60% dos recursos tenham sido consumidos. Isso dá tempo para observar se o isolamento se desfaz sozinho, se o sistema entra em modo de manutenção ou se alguma porta se abre. Ah, e eles nunca deveriam ter confiado no Yuri, né? O cara brotou do nada do lado de um cadáver e já quis liderar falando que ninguém iria conseguir sair dali. Sem contar que o cara está escondendo as anotações do Anton, como se o cara tivesse descoberto alguma coisa. E como aquela rota do porão falhou, outro caminho possível seria o telhado, porque no início de tudo, vimos que as obras estavam rolando só ao redor do prédio, então existe uma chance, mesmo que pequena, de que o topo tenha ficado de fora do muro ou tenha alguma brecha que eles não consideraram. Alguns minutos depois, o Tim volta para a sala totalmente concentrado e fala pro grupo que eles não podem ficar parados e que deve haver algo que eles deixaram passar, como câmeras de segurança ou documentos da reforma. E escutando isso, a Lia diz que viu vários papéis à mesa do Anton, que pareciam ter a ver com um muro. E apesar do Yuri dizer que isso é uma perda de tempo, o grupo se separa em 2 equipes, com a Lia, a Olivia e o Yuri indo para o quarto do Anton, enquanto o resto da equipe vai para o apartamento do Friedman. Chegando ao quarto do Anton, as jovens começam a procurar por documentos e encontram várias anotações indicando que o cara tinha descoberto padrões nos blocos do muro, algo que lembra a Olivia dos 4 blocos magnetizados que encontrou na frente da porta. Além disso, as mulheres também encontram
encontram um cartão de visitas da empresa Epsilon Nanodefesa, um notebook e um celular quebrados. O problema é que, por ser muito fechado, o Anton nunca falou pro Yuri sobre o trabalho, e os aparelhos foram quebrados quando ele surtou por conta do muro. Então as garotas continuam procurando nos papéis e acham algo sobre um código, que talvez possa ser usado para abrir a parede. Porém o Yuri dá risada dessa teoria, e se justifica apenas dizendo que está com medo de ser finalizado quando a porta for aberta. Paralelo a isso, no apartamento do Friedman, o Tim anda um pouco pelo local e percebe que ele parece menor do que deveria ser pelo design do prédio. Então ele confere as paredes e percebe que existe uma parede falsa enorme no apartamento. Assim que ele descobre isso, o Marvin encontra o que parece ser a chave para abrir essa porta secreta. E como tem 10 números e mais de 10 milhões de possíveis combinações, o Tim joga farinha na tela do aparelho e vê quais foram os últimos 4 números digitados, diminuindo assim as possibilidades de senha para apenas 24. E isso aqui vocês sabem onde ele aprendeu, né galera? É claro que foi arrombando cofres. Por isso a Ana desce rapidamente e chama o resto do grupo para subir, mas a Lia prefere ficar ali para investigar, e sobem apenas o Yuri e a Olivia. Já no andar de cima, o Tim finalmente consegue descobrir a senha, e eles entram no quarto secreto. Lá dentro, eles encontram vários monitores que transmitiam tudo o que acontecia em todos os apartamentos, como se fosse um reality show clandestino. Nesse momento, a Olivia aparece ali com os outros dois, e o grupo dá uma olhada nas gravações, vendo até mesmo que seus momentos mais íntimos foram filmados. Por esse motivo, o Tim apaga o vídeo do Marvin relaxando com a Ana, e coloca a gravação na hora em que o muro apareceu. Dessa forma, eles descobrem que várias partículas minúsculas se juntaram na frente da janela em um piscar de olhos e formaram esse muro, o que é assustador. E o que nenhum deles percebe é que o Yuri já não está mais ali. Ao mesmo tempo, a Lia fica furiosa para saber o que mais o Anton descobriu e se aproxima do corpo. O problema é que na hora em que ela olha por baixo do cachecol e vê marcas de estrangulamento, o Yuri surge. Paralelo a isso, o grupo decide dar uma olhada no que tinha acontecido com o Anton. E assim que eles veem o cara caído na frente do apartamento, também percebem que o Yuri não estava mais na sala. Por isso Marvin decide ir atrás do cara, enquanto o resto do grupo investiga as gravações. Aí, assistindo mais um pouco das filmagens anteriores à queda, o trio vê alguns flashes de luz vindo do muro em que o Anton estava mexendo. E o mais animador de tudo é que é possível ver luz natural entrando no corredor, mostrando que de alguma forma o cara abriu o muro. O bizarro é que do nada o Yuri aparece na gravação e ataca o amigo, subjugando o cara na hora, sem nem mesmo piscar. E aí, sabendo que estavam do lado de um maníaco perigoso, o Tim vai rapidamente até o outro andar. Mas sem ter noção nenhuma disso, o Marvin chega no quarto do Anton e vê ali a jogada no chão sem vida. Então ele pergunta o que o policial fez, e o Yuri responde que vai fazer todos entenderem por que não podem ir lá fora. Alguns segundos depois, o Tim aparece ali com a arma e vê o Yuri segurando o Marvin como refém com a faca na garganta. O problema é que no momento em que ele manda o psicopata soltar o Marvin, o policial apenas joga o Marvin pro lado, desarma o Tim e começa a subjugá-lo. Por sorte, o Marvin é rápido e pega a arma que caiu no chão para ameaçar o criminoso. Porém, antes que ele possa atirar, a Olivia aparece dizendo para ele não fazer isso, porque o Yuri pode ser o único que sabe como sair dali. Aí, só por garantia, o Tim apaga o cara. Após isso, enquanto a Olivia está ao lado do corpo da Lia, o Tim dá uma folhada nos livros do Yuri e percebe que o cara realmente era um completo maluco por conspirações. Além disso, ele também vê o Marvin se confessando pra Ana e dizendo que os dois vão se casar no momento em que saírem do prédio, sem adiar mais nenhum dia. Algo que parece mexer com o Tim, que entrega a arma pro Marvin, dizendo pra ele ficar de olho no Yuri, e vai até o quarto do Anton para fazer companhia pra Olivia, falando que ela não tem culpa por nada do que aconteceu. Nessa hora, a Ana também aparece no quarto, resmungando que não entende porque o Yuri finalizaria a Lia, e como a única resposta para isso é que ela encontrou algo assim como o Anton, ela decide ir até a sala secreta do Friedman para dar uma olhada no que o programador estava trabalhando antes de bater as botas. Bom, todo mundo já sabe que a divisão de equipe é algo clássico nas histórias, e que isso pode até funcionar quando todos os personagens têm o mesmo objetivo, pois assim é quase uma garantia de que não vai haver traição ou esquemas paralelos. Mas isso não funciona quando um dos personagens praticamente grita que é culpado e ainda fala com todas as letras que não acha uma boa ideia abrir o muro. Por isso, os caras nunca deveriam ter deixado o Yuri andar livremente por aí, e muito menos ficar sozinho com duas mulheres, já que o cara assumiu ter finalizado uma pessoa anteriormente. Não era muito difícil suspeitar que essa pessoa fosse o Anton, mas o grupo simplesmente decidiu confiar 100% em um estranho que nem morava ali. E pra piorar, mesmo depois de todas essas suspeitas, o grupo deixa a Lia completamente sozinha no quarto do Anton. Ela não só estava isolada, como também estava no mesmo ambiente onde estavam os documentos que o Yuri tentou esconder antes. Isso facilitou completamente o ataque contra ela, que poderia ter sido evitado com o mínimo de vigilância. A melhor estratégia aqui seria deixar alguém armado cuidando do Yuri o tempo inteiro, para evitar que o cara fizesse alguma loucura. E é fácil entender o motivo disso. Afinal, se o cara ficar sozinho com uma pessoa mais fraca, ele pode atacá-la de surpresa e acabar com tudo antes mesmo da briga começar. E por ser um policial, é praticamente certeza de que ele é o mais capacitado entre todos eles. E falando em capacidade, não faz sentido o Tim ter uma arma na mão e se aproximar do Yuri para ameaçá-lo. O certo seria ele manter o máximo de distância possível e forçar o psicopata a entregar o homem, pois assim diminui muito as chances de um desarme. Além disso, o grupo também ignorou um dos detalhes mais estranhos de toda a situação. O corpo do Friedman foi encontrado sem as mãos,
armas. Isso pode significar que o sistema de contenção usa algum tipo de identificação biométrica e que alguém as removeu para tentar ativar ou abrir a parede, ou que simplesmente o cara tentou fazer isso e acabou perdendo as mãos, se bem que ele não morria imediatamente por isso, né? Então a presença de um corpo desconectado dessa forma deveria ter sido tratada como uma pista concreta de que alguém já interagiu com o muro de outra forma que eles não viram ainda. Após a Ana sair do quarto, o casal continua olhando pro muro para ver se entende alguma coisa, e por sorte a Olivia fala que talvez essa parede possa ser um código, o que seria estranho, já que ela não tem nenhum padrão. Mas assim que escuta essa ideia, o Tim olha para o papel de anotações e vê intervalo nas sinalizações, parecendo um código de intervalos ainda mais complexo do que o código Morse. E o Anton foi capaz de decifrá-lo por ter trabalhado na Y Nanodefesa, uma empresa que fica bem na região portuária que pegou fogo. Sabendo disso, o casal corre para acordar e interrogar o Yuri, querendo saber como o Anton abriu o muro. Só que o cara não fala nada e até mesmo zomba deles. Por isso o Tim perde a paciência e atira bem ao lado do ouvido do maluco, perguntando se o incêndio no porto aconteceu na Y. E só o barulho do tiro já foi o suficiente para fazer o Yuri dizer que sim, e revelar que a única coisa que ele sabe sobre o muro é que ele é um sistema de defesa contra todos os tipos de ataque, o que na mente do Yuri indica que tem uma guerra acontecendo. E ao ouvir isso, a Olivia pergunta por que o Anton queria sair, se podia ter uma guerra acontecendo lá fora. Em resposta a isso, o Yuri fala que foi um conflito de ideais, pois o Anton acredita que o muro foi ativado por um pequeno problema, que aconteceu por conta do incêndio na sede principal da empresa. Sabendo disso, o Marvin faz uma piadinha, dizendo que não é muito difícil escolher entre o que um louco da conspiração acredita ou o que o gênio da programação tinha certeza. O legal é que o Yuri não parece se importar com isso, e joga uma farpa pro cara, dizendo que o Marvin será o responsável por causar uma confusão no final de tudo. E isso irrita ainda mais o Marvin, fazendo ele dar alguns socos no policial e dizer pro Tim que o doidão quer acabar com eles. Afinal, o cara já finalizou a única pessoa que podia sair. Nesse momento, a Ana dá um grito, dizendo que precisa mostrar algo pra eles. Então o casal sobe rapidamente e começa a ver algumas filmagens do que o Anton fez antes de morrer. E dessa forma, o Tim percebe que o cara estava programando um aplicativo de celular que pudesse abrir a parede. E ao ver o Anton apontar o celular pra parede, o Tim entende que aqueles códigos não eram códigos de intervalo, eram códigos ópticos, iguais aos QR Codes que podem ser lidos com o celular. Isso porque a fechadura do muro é o magnetismo, e a luz é uma onda eletromagnética que serve como chave, o que explica aqueles flashes que apareceram na gravação pouco antes do muro se abrir. Sabendo disso, o Tim recupera o programa de celular do Anton e refaz um código igual ao que o Anton fez, e o transfere para um celular inteiro. Com isso feito, eles vão para o andar de baixo, contam pro Marvin das boas novas e correm para abrir o muro. Então eles usam um flash do celular para enviar as frequências certas para o muro e conseguem fazê-lo se tornar meio líquido. Aí por algum motivo, a Ana fica hipnotizada por esse material e enfia o braço no muro líquido, descobrindo que lá dentro era quente e parecia ter algo se movendo. Ao mesmo tempo, o Yuri estava enchendo a cabeça do Marvin de besteira, dizendo que se a porta se abrisse, todos iriam de vala. Por isso, Marvin não perde tempo, bate no idiota e corre para a porta, dizendo para Ana tirar a mão do muro. O problema é que na hora em que a jovem tenta fazer isso, ela descobre que está completamente presa. Sabendo disso, os três se reúnem para puxar a garota, só que isso parece aumentar ainda mais a força do muro, que começa a sugar a pobre da Ana, engolindo metade do corpo dela. E para piorar ainda mais, o material volta a se solidificar, fazendo com que a coitada seja dividida ao meio. Só que enquanto todos estão em choque com isso, o Yuri começa a dar risada que nem um louco, fazendo o Marvin ficar cheio de raiva, pegar a arma e encher o psicopata de bala. Mas ao fazer isso, e lembrar que perdeu o amor da sua vida, o cara apenas sorri pro casal e se escala para jogar no Vasco. Ok, tem algumas burrices que doem fisicamente. Enfiar o braço numa parede com uma tecnologia desconhecida é uma dessas burrices. Eu simplesmente não entendi o motivo da Ana colocar o braço no muro derretido, pois mesmo que o material parece ter sido controlado pelo celular, a verdade é que ninguém sabia o que tinha atrás daquilo, podendo ser algum tipo de nanotecnologia que acabaria com o braço da coitada, o que foi exatamente o que aconteceu com o Friedman. Além disso, porque esses idiotas testaram a senha na sorte, sabendo que era só voltar para a sala secreta do Friedman e conferir as gravações para ver quantos flashes foram usados pelo cara. Afinal, ficou claro que cada botão solta um número diferente de rajadas de laser, fazendo com que fique fácil identificar o padrão. E se eles realmente quisessem testar a qualidade da porta, se é seguro ou não, o grupo poderia usar as ferramentas para testar isso. E caso não desse com armas, eles tinham alguns corpos para fazer isso, e até mesmo uma pessoa viva chamada Yuri, que seria uma ótima cobaia. Tem outra coisa aqui que também é complicada. No começo nós vimos que o Marvin já tinha surtado pela calvície e pelas paradinhas que ele usou. Entregar uma arma pra esse cara é maluquice. Ainda mais depois dele ter atirado contra a parede e matado o Oswald. Então o Tim deveria confiar apenas na Olivia para ficar vigiando o Yuri. Algum tempo depois dessa tragédia, o Tim decide abrir o coração e se desculpar com a Olivia, dizendo que não falou nada 2 anos atrás, porque não sabia como se recompor após perder o filho. Só que isso obviamente não é o bastante pra ela, afinal esse afastamento fez parecer que o cara também estava enterrando o relacionamento deles, ao que faz o Tim entender que as coisas só chegaram a esse ponto porque ele permitiu. Por isso ele se desculpa e fala que essa nunca foi a sua intenção. E como já estavam se abrindo um com o outro, o cara fala que ela teria sido uma ótima mãe, e também diz
pois amar a forma com que ela lutou tanto tempo para manter esse relacionamento, mesmo com ele sendo um idiota. Então ela fala que é isso que se faz quando se ama alguém, e os dois começam a dançar, como uma forma de se reconectarem um com o outro, depois de tanto tempo praticamente separados. E em seguida, quando as coisas entre eles já estão quase meio resolvidas, o casal decide tentar outra vez abrir o muro, só que dessa vez, o Tim faz o padrão contrário do que ele tinha feito anteriormente, o que é um risco bem grande. Por sorte, antes que isso aconteça, a Olivia se lembra que os sinais são indicados pelos números de flashes, pois cada um dos quadrados que ele aperta lança uma quantidade específica de flashes, e como eles têm a gravação de quando o Anton abriu a porta, tudo que os dois precisam fazer é seguir a exata ordem que aparece no vídeo. Então eles conferem a gravação daquele momento e descobrem a ordem certa que devem apertar os botões. O problema é que na hora em que o Tim ia abrir a porta, o Yuri ressuscita do nada e o ataca com uma faca. Por sorte, ele não é ferido gravemente e apenas cai no chão sem forças. Com isso feito, o Yuri não perde tempo e vai atrás da Olivia, só que antes que ele precise fazer qualquer coisa, a mulher acaba caindo pro andar de baixo em cima de um monte de tralha. Porém o Tim não sabia disso, já que ele estava caído até um segundo atrás. Por isso ele chega por trás do psicopata e o chuta pro andar de baixo, mas assim que descobre que a Olivia está lá embaixo, ele pula e ajuda a mulher a se levantar, e os dois nem olham para trás antes de sair correndo em direção à porta do abrigo. O problema é que mesmo tendo apanhado que nem um condenado e sido alvejado, o Yuri ainda é forte o bastante para alcançá-los. Por isso o Tim entrega o celular para Olivia e fica segurando a porta enquanto ele abre o muro. Só que aparentemente o Yuri é um super-humano, pois mesmo ferido, ele consegue abrir a porta do abrigo e subjugar o Tim, ficando a ponto de finalizá-lo. E vendo que o muro foi aberto, o Tim manda sua esposa fugir para o mais longe que puder. Porém a Olivia se recusa a fazer isso, pega uma marreta e bate na cabeça do psicopata, salvando assim o próprio marido. Aí vendo que não tinham muito tempo antes da porta se fechar, eles atravessam, passam pelo túnel e chegam do lado de fora, onde veem que todos os prédios ao redor estavam cobertos por blocos pretos e impenetráveis. Por isso a única opção que resta para eles é entrar na antiga van e ir embora, provavelmente para Paris, né? Mas pelo menos esse não era nenhum tipo de apocalipse, pois o que aconteceu de verdade é que o incêndio causou um mau funcionamento no sistema de defesa e fez com que os blocos de proteção fossem ativados em Hamburgo. Porém ainda não se sabe se o incêndio foi acidental ou não. Bom galera, aqui todo mundo simplesmente esqueceu que existia uma arma, ou que tinha aquele spray de pimenta de antes, né? E no final tem um erro grotesco também, pessoal. Primeiro, o tiro que o Yuri levou estava do lado direito do peito, e ali já seria algo bem crítico. O cara poderia bater as botas apenas com esse tiro, mas aí depois o cara simplesmente ressuscita e ainda consegue se soltar da cadeira e descer a porrada no Tim. E galera, a porra do tiro simplesmente mudou do lado direito pro centro do peito do cara. Não faz sentido nenhum. Um lugar que é totalmente diferente e muito mais letal do que o lugar que tava antes. E aí esse maluco simplesmente levanta como se tivesse tomado só um beliscão, sai dando porrada no Yuri, leva porrada no local do tiro e mal sentidor. Sério galera, esse cara aí deve ter escapado de alguma instalação de experimentos do governo, porque isso tudo aí que ele fez é humanamente impossível. Aquele tiro ali pode ter atingido o coração, a aorta ou os pulmões, e sem atendimento imediato, é morte certa. Não faz nem sentido eu falar que eles deviam ter checado o pulso desse maluco, porque qualquer humano teria ido de base com isso. O que eu posso dizer aqui é que eles amarraram esse cara muito mal, mas também é difícil esperar que um cara simplesmente iria ressuscitar, né? Agora, o Tim apanhar que nem um idiota por um cara que tomou um tiro é bizarro. Pra mim, só fizeram isso aí pra Olivia salvar o cara no final, porque tudo que aconteceu nesse final foi forçado demais, já que ela simplesmente poderia ter atacado o cara muito antes. Mas simplesmente ela ficou gritando e esperou o marido quase ir de base para salvá-lo na última hora. E vamos combinar, dessa galera aí, o mais inteligente deles era o Anton. Pena que o cara andava com um maníaco conspiracionista, e foi finalizado antes mesmo de compartilhar com alguém suas descobertas. E esse cara aí descobriu bem rápido tudo, pois pelo que parece não demorou muitas horas para ele decifrar o enigma. E é uma pena, novamente, que quando conhecemos ele, o cara já era um presunto. Ele até ganharia uma nota melhor se nesse final aqui tivesse ficado vivo, então ele vai ganhar só um 6 mesmo. E aproveitando para falar de outro cara que tinha bom senso e morreu de tabela, vamos falar do Oswald. O senhorzinho com certeza assistiu o canal, pensava racionalmente e tinha uma arma. Ele só vacilou em não atirar no Marvin assim que o cara partiu pra cima dele, mas aí não dá pra cobrar muito do idoso, né? O reflexo do coitado claramente não estava mais em dia, por isso ele também ganhou um 6 só pra não ficar abaixo da média. Agora o negócio aqui vai ladeira abaixo, pois a neta do cara, a Lia, simplesmente não fez diferença nenhuma. A coitada só tava ali pra ser escalada pra terra do pé junto, achou que eu ia falar Vasco, né? Mas ela morreu sozinha por decisão própria, já que era só ter subido junto com o grupo. Ela pode até ter encontrado algo, mas nem sabia o que era e pro que servia, por isso ela vai receber uma nota 4,5. E descendo a ladeira mais um pouco, tem a
Ana. Essa aqui não teve muitos momentos bons, né? A única coisa que a coitada fez foi descer para chamar o pessoal para ir ver as câmeras. Logo depois, ela enfiou os dois braços e mergulhou em uma parede de nanotecnologia desconhecida por motivo nenhum, e acabou sendo desconectada na metade. Fica até difícil dar uma nota maior que 3 para essa coitada aqui. Continuando com as pessoas que mergulham em paredes de nanotecnologia, temos o Friedman. Apesar do cara saber instalar uma rede inteira de espionagem no prédio, esse animal aqui tirava foto com um flash ligado com a luz acesa, e possivelmente foi por isso que ele conseguiu interagir com a parede. O problema é que ele desconectou as duas mãos, e sem as mãos fica meio difícil parar uma hemorragia, né? Essa mula aqui não serviu nem pra colocar uma mão só na parede, por isso a nota dele é 1, por manter o flash ligado no celular e por enfiar as duas mãos em uma parede desconhecida. Saindo da ladeira das mulas absolutas, vamos passar pro Marvin. A nota dele vai ser um 5, afinal esse cara só fez cagada durante o filme todo. A única coisa boa que ele fez foi desconfiar do Yuri, mas não precisava ser um gênio pra fazer isso, né? O problema é que de todo mundo, só ele pensou nisso. Mas esse cara aqui é o que achou que era uma boa ideia ficar doidão no começo de um suposto apocalipse. Ele só não fez mais cagadas naquele momento, pois não tinha uma arma na mão. E bom, essa burrice toda até fez eu me perder aqui. Ainda tá faltando o Yuri, o Tim e a Olivia. Bora começar pelo vilão. Eu até cogitei dar uma nota maior pra esse cara. Afinal, o maluco ressuscitou, né? Isso aí é pra poucos. E ainda conseguiu descer a porrada no Tim, estando ferido. Sem contar que tudo que o maluco falou estava certo. Eu só não sei se esse conhecimento era dele, ou ele escutou o Anton falar e só repetiu. Além disso, ele perde alguns pontos por ter finalizado o Anton. O maluco poderia ter só nocauteado o amigo e amarrado ele em vez de finalizar o cara. Já que eles estavam trancados dentro de um apartamento, é lógico pensar que uma hora eles iam precisar sair de lá para buscar comida. Ou o idiota achava que simplesmente ia sair comida da parede. Então, apesar do cara ter uma resistência física absurda e conhecimento sobre a parede, ele simplesmente esqueceu que ficar trancado ali para sempre não ia funcionar. Por isso ele leva um 7,5. Já o Tim, ele acertou muito bem no raciocínio do código e adaptou bem o sistema do Anton para ser usado. Ele só vacilou em não avisar para os outros ficarem longe da parede e esperar para ver o que iria acontecer e testar por quanto tempo a parede ia ficar aberta, já que o cara era um programador de jogos. Então ele deveria pensar que o negócio poderia se fechar e que podia ter alguma armadilha para evitar que alguém fugisse do lugar. Mesmo assim, ele cometeu outros erros, como entregar a arma pro Marvin, mesmo sabendo que o cara não batia muito bem e já tinha finalizado o Oswald de tabela. Por isso esse cara leva um 8 pra casa, só por ter sobrevivido e refeito o código. Passando agora para a Olivia, eu tenho que falar pra vocês, galera. Esse filme aqui deu uma forçadinha pra ela ser a resolvedora de todos os problemas em vários momentos. E vamos combinar, né? Que ela viu o marido dela sendo atacado 2 vezes e ficou só olhando por um bom tempo, sendo que dava pra ter atacado o cara muito antes. Sem contar que ela simplesmente esqueceu o spray de pimenta depois da primeira usada. Isso seria bem útil no final. E eu quase esqueci, mas ela quase matou o marido antes com aquele monte de objeto afiado na parede. Mas isso dá pra deixar um desconto e deixar passar, né? Então eu acho que um 7,5 é mais do que justo. Mas me conta aí, quais são as suas notas para o pessoal? Fala galera, esse foi como derrotar Brick. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você estivesse viajando pela Austrália e acabasse sendo pego por um psicopata que quer te dar de lanche para os tubarões, o que você faria? Quer saber se esse pessoal vai conseguir escapar? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de sempre ser um bom companheiro para o seu parceiro. Afinal, de todas as outras, essa é a única pessoa que realmente escolheu viver com você.